Se der tempo, acho que não, uma aula só, eu já começo também a falar em calor sensível. Então, vamos lá. Temos aula ainda na sexta, né? 2 aulas. Estamos bem adiantados no assunto, então não temos tanta pressa assim. Então, nós falamos na aula passada em fluxo de calor, e eu defini para vocês que fluxo de calor era a quantidade de calor que atravessava uma superfície durante um certo intervalo de tempo, e que fluxo de calor também poderia ser calculado pela diferença de temperatura entre as extremidades, né? Entre 2 pontos diferentes de um corpo, dependia da área da seção transversal, dependia do comprimento ou espessura, eu não lembro se eu escrevi L ou E, mas da distância entre 2 pontos distintos da barra e do material no qual essa barra era feita. Então, essas eram as 2 expressões que nós tínhamos para o fluxo de calor. Estou pegando aqui como exemplo para fazer com vocês. Isso aqui é pura matemática, né? Tem que lembrar só a expressão e separar as informações certinhas do exercício para resolver. Não tem muita física aqui não, tá, gente? O que o problema me diz? Tem uma casa, então é o problema 54, tá? Que está lá no enunciado do mural. Essa casa tem 5 janelas, 1, 2, 3, 4, 5 janelinhas. O que eu sei de cada janela? Cada uma dessas janelinhas tem área de 1,5 metros quadrados, espessura, seria a largura dela, né, de 3 vezes 10 elevado a menos 3 metros, 3 milímetros, né? Mas ele já me deu em metros. A temperatura dentro da casa é de 20 graus Celsius, lá dentro é 20. Do lado de dentro, temperatura interna, 20 graus Celsius. E a temperatura externa é de menos 5 graus Celsius. Significa que existe uma diferença de temperatura entre o lado de dentro e o lado de fora da 25 graus Celsius. Essa casa, de acordo com o enunciado, ela é mantida aquecida por causa da queima de carvão. E o problema quer saber qual é a massa de carvão que eu preciso queimar, que deve ser consumida, num intervalo de tempo de 12 horas, para que eu tenha apenas perda de calor aí pelas janelas, né? E mantendo sempre a temperatura lá dentro de 20 graus Celsius. Então, por 12 horas, quanto é que eu vou ter que queimar de carvão dentro dessa casa para que a temperatura dela seja constante? Lembrando que lá fora está menos 5. O que o problema me deu de informação? Calor específico. O calor específico vale... Calor específico não, agora que eu lembrei, alguém me fez uma pergunta entre calor específico e condutibilidade térmica. Preciso lembrar para responder. Eu acabei esquecendo até de pensar nela, agora que eu lembrei de novo. Ele me deu a condutibilidade térmica, tá, o quanto ele conduz de calor, como sendo 0,72, isso aqui é dados que está lá no enunciado do exercício 54, que está na lista do mural do class de vocês, tá? Então, 0,72 calorias hora metro graus Celsius, significa que eu não vou ter que converter nenhuma unidade de medida, a resposta que eu achar da quantidade de calor vai sair em calorias, tá? E ele me deu o calor de combustão do carvão. Nós vamos ver nas próximas aulas, que esse calor de combustão, ele é representado pela letra L, tá bom? Eu vou usar aqui a letra L também para ele. O calor de combustão que ele me deu no enunciado é de 6 vezes 10 elevado à terceira, parece uma terceira aqui, não sei. 6 vezes 10 à terceira, calorias
por grama. Eu vou usar essa informaçãozinha só no finalzinho do exercício, tá? Vou deixar isso aqui lá para o final. Primeira coisa que eu vou calcular é a quantidade de calor que vai atravessar essas janelas em 12 horas. E de que maneira eu vou calcular essa quantidade de calor? Eu vou juntar as duas expressões de fluxo de calor. Eu sei que fluxo de calor é quantidade de calor por tempo, e também sei que fluxo de calor depende do material, da área da seção transversal, da diferença de temperatura e da espessura ou largura. Tá? Estou juntando as duas. Eu vou descobrir o delta Q. Acabou a física, só matemática. Esse delta T minúsculo é de tempo, 12 horas. O K é a constante, condutibilidade térmica, é o 0,72. A área, está lá no enunciado, ela é, e está no meu desenho também, 1,5. A diferença de temperatura entre o lado de dentro e o lado de fora é 25. E a espessura dessa janela é de 3 vezes 10 elevado a menos 3. Para quem for fazer a conta sem calculadora, eu aconselho mexer aí com a vírgula, tá? E aí vocês transformam esse 0,72 em 72 vezes 10 a menos 2, o 1,5 em 15 vezes 10 a menos 1, mantenho 25, e aí eu tenho 3 vezes 10 a menos 3 aqui embaixo, eu consigo sumir com o 10 elevado a menos 3, tá bom? E aí eu faço números inteiros, 72 vezes 15, vezes o 25. Opa, tem um 12 aqui embaixo. Eu já vou levar esse 12 para o outro lado, multiplicando, inclusive, vezes o 12. Isso tudo dividido por 3 vai me dar 108.000 calorias. Ou, se eu quiser, 108 quilocalorias. Ok? Porém, eu não posso esquecer que isso aqui é de uma janela. Então, eu vou multiplicar isso aqui por 5. Porque na casa tem 5 janelas. O que vai me dar 540.000 ou 540 quilocalorias. Então, eu descobri a quantidade de calor que atravessa essas janelas em 12 horas. Mas a pergunta não era essa. A pergunta era massa de carvão. Agora eu vou fazer uma regrinha de 3. Eu não preciso saber calor latente para resolver essa conta. O que o problema me disse? Que o calor de combustão, ele é de 6 vezes 10 a terceira calorias para cada 1 grama. Isso é, para cada 1 grama de carvão queimar, eu preciso fornecer a ele 6.000 calorias. Então, 6.000 calorias, bom, eu já posso escrever em quilocalorias, né? Então, 6 quilocalorias precisam ser fornecidas para cada 1 grama de carvão ser queimado. Tá, mas eu vou queimar usando 540 quilocalorias. Se eu vou usar 540 quilocalorias, quantos gramas de carvão eu vou precisar? Então, aqui eu faço uma regrinha de 3. Na verdade, o 540 eu vou dividir por 6, o que vai me dar 90. Então, eu preciso de 90 gramas de carvão, um pouquinho, para manter essa casa aquecida durante 12 horas a 20 graus Celsius, levando em consideração apenas perda de calor pelas janelas. A casa perde calor aí de outras maneiras também, pelas paredes, pelas frestas da porta, tá? Pelas frestas da janela. Aí eu estou levando em consideração apenas o que atravessa o vidro por condução. Ok? Então, aí é o primeiro exemplo de fluxo de calor daquela listinha que eu passei para vocês.
Ok? Então, primeiro exemplo feito. Vou abrir a tela de novo, caso precisem tirar print. Quem fez a lista só confere, bonitinho aí. Os exercícios de fluxo de calor, como eu avisei, era só para fazer, não era para entregar, nada disso. Mesmo porque os exercícios são bem simples, e aí não vale a pena eu pedir como tarefa para nota. Simples demais. Vocês têm a entrega do vídeo, né? Para essa semana, se eu não me engano. Então, vou fazer mais um exemplo, e aí depois eu já começo a falar num outro assunto, que é calor sensível. O exemplo que eu vou fazer com vocês é o exemplo 55, da mesma lista. Bom? O que dizia o exemplo 55? As paredes de um vaso de vidro têm 15 milímetros de espessura e são revestidas externamente com 10 milímetros de amianto. A superfície interna do vidro é mantida a 100 graus Celsius. Então, vou imaginar que eu tenho um vaso, ok? Esse vaso, ele é de vidro. E o que eu sei desse vaso de vidro? Estou pondo aqui em rosa o vidro. Eu sei que a espessura dele, ela vale 15 milímetros. Ele é revestido externamente com 10 milímetros de amianto. Vou pôr aqui em azul um revestimento. Aqui, ó. Não tá muito bom, mas é só para a gente entender o que está acontecendo, tá? Então, ele tem aqui em volta dele amianto. E esse amianto tem uma espessura de 10 milímetros. A parte interna do vaso é mantida a 100 graus Celsius. Aqui dentro é 100 graus Celsius. Tem um líquido aí dentro. E a externa é 20 graus Celsius, o que significa que existe uma diferença de temperatura aí entre os dois lados de 20 graus Celsius, tá? Mas não é isso que o problema quer. Determine a temperatura da superfície de contato entre o amianto e o vidro em graus Celsius. Então, existe uma superfície de contato separando aqui, ó, pondo em contato os dois. E é exatamente essa temperatura aqui do meio que o problema quer saber. Quanto é que vale a temperatura nesse ponto aqui? Ele me deu como informação a condutibilidade do vidro, que é o K do vidro, como sendo 0,8 quilocalorias por metro por hora por grau Celsius, e me deu a condutibilidade do amianto como sendo 0,16 quilocalorias por metro por hora por grau Celsius. Então, é isso, as informações do problema, e eu quero a temperatura ali no meio. Primeira coisa que eu vou pensar é o seguinte: tem um fluxo de calor de dentro para fora, ok? E esse fluxo de calor, ele é constante. O que significa esse fluxo de calor ser constante? A quantidade de calor que vai atravessar o vidro é a mesma quantidade de calor que vai atravessar o amianto. Nossa, mas são intervalos de tempos diferentes, não são? Você está falando em quantidade de calor. Mas eu estou considerando isso aqui um regime estacionário. O que significa um regime estacionário? A quantidade de calor que atravessa esse vaso durante um certo intervalo de tempo, ela é constante. Então, a quantidade de calor por tempo vai ser sempre a mesma no vaso todo. Então, fluxo de calor é o mesmo
no vaso todo. Como é que eu vou calcular o fluxo de calor no vidro? Constante do vidro, área de vidro, diferença de temperatura para o vidro, sobre espessura do vidro. E do amianto? Condutibilidade do amianto, área do amianto, diferença de temperatura para o amianto, dividido pela espessura do amianto. Não vou converter as unidades de medidas de milímetros para metros, porque vai cancelar essa conversão dos dois lados, tá? Então, eu nem vou fazer a conversão de unidade. O K do vidro é 0,8. A área do vidro é a mesma área do amianto, mas a parte de dentro é menor do que a parte de fora de um vaso. Mas eu vou considerar essa diferença insignificante, tá? Então, cancelo aqui as duas áreas. Cuidado com a diferença de temperatura, é sempre a maior menos a menor. Então, no caso do vidro, a temperatura de dentro é a maior, é o 100. Menos a temperatura da parte divisória, que é o que eu quero saber. Então, eu não estou olhando o lado de dentro e fora, eu estou olhando do vidro até a divisória, que é aqui no meio, ó. Olhando do vidro até aqui. No meio. Espessura do vidro, 15 milímetros. Do outro lado, constante do amianto, 0,16. Diferença de temperatura do amianto. Então, é da divisória para fora. A temperatura na divisória, eu não sei. Mas a temperatura do lado de fora é 20. A divisória está mais próxima da fonte de calor, então ela é temperatura maior. Espessura do amianto, 10 milímetros. Acabou a física, tá? Sobrou para mim só a matemática. Consigo simplificar essa expressão? De que maneira eu posso simplificar essa expressão? Eu posso pegar o 0,8 e o 0,16 e simplificar os dois, né? Se eu dividir os dois lados por 0,8, aqui vai me dar 1, se eu simplificar, né? Isso aqui fica 1 de um lado e 2 do outro. Então, dividindo os dois lados por 0,8, simplificando, aí eu fico com, opa, aqui é 0,2, né? Não 2, 0,2. Eu fico ainda com outra simplificação, aqui embaixo, 15 e 10. Se eu simplificar os dois lados por 5, aqui fica 3 e aqui 2. Então, eu fico com 100 menos t sobre 3, igual a 0,2, que multiplica t menos 20 sobre 2. Vou multiplicar isso cruzado. Acabou a física, né? 2 vezes 100 menos t é igual a 0,6, que multiplica t menos 20. 200 menos 2t é igual a 0,6t menos 12. Menos 2t com menos 0,6t é igual a menos 12 com menos 200. 2,6t é igual a 212. O t, portanto, vai ser o 212 dividido por 2,6. 212 dividido por 2,6 dá aproximadamente 81. Eu não sei qual que é a resposta. É, aproximadamente 81. 81,5 graus Celsius. Ok? Aí, 2 exemplos de fluxo de calor. Os exercícios de fluxo de calor não fogem disso, gente. Tá bom? Lembrando que considero fluxo de calor estacionário
nessas situações que eu quero saber aí temperatura em algum ponto específico da barra. Da lista, se alguém fez a lista, alguém tem dúvida, quer perguntar algum exercício dessa lista que não conseguiu fazer, fala, Tibério. Pode falar. 42 dessa listinha aqui? Ah, eu notei isso também. Tem um exercício que tá com bacon sem invertido, professora. Peraí. No desenho. Opa, deixa eu ver aqui. 42. Não, tá errado. A resposta não é 125, não. Se for levar em consideração aí a figura que ele deu, os 80 centímetros, os 30 centímetros, a temperatura que ele quer, ela é no ponto C, é isso? É termômetro A e B. Ela tem que dar menor do que 200 e menor que o 80. A não ser que tenha realmente investido alguma coisa na figura. Mas se for levar em consideração Professora, dados, está errado, não dá 125, não. não, tem que inverter o B e o C. Senão fica impossível resolver. Se você Não, fica precisar. impossível chegar no 125. Não, porque se você for tentar resolver por C, você não tem fluxo vindo da esquerda e da direita. Só tem um fluxo se você deixar os dados do exercício para Não, calcular o C. do jeito que dá, dá para resolver sim. Porque a temperatura no A é 200, A no B é 80, e ele quer saber a do C. É que a do C Então, não eu fiz e deu 8 aqui. O é C. 8, É. 8, e não 125. Então dá para fazer sim, só que a resposta não é 125. Entendeu? A resposta não tem como dar esse 125. Porque o ponto C, ele tem que ter uma temperatura menor do que o ponto B, porque ele é a extremidade que está longe da vela. Então, à medida que eu me afasto da vela, a temperatura vai ficando menor. Se no A a temperatura é 200, no B a temperatura é 80, no C ela tem que ser menor ainda. Então, não pode ser 125. Então, a resposta do 42 está errada, sim. Tá bom? Mas o jeito de fazer é igual esse aí do vaso de vidro. A diferença é que esse aqui fica mais simples, porque você consegue cortar o K, que é a condutibilidade, né? Você cancela a área da seção transversal, então fica a diferença de temperatura entre A e B sobre 50, igual a diferença de temperatura entre B e C sobre 30. Fica bem mais simples o exercício do que o que a gente acabou de fazer agora, tá certo? Mas vocês têm razão, o enunciado dele está errado. Os exercícios de fluxo de calor são facinhos, façam só para treinar, para lembrar mais para frente da equação. É tanta equação em física que fica difícil da gente lembrar. Assunto da aula de hoje é um assunto tranquilinho, tá? Nós vamos começar a falar em calor sensível. Nós temos duas formas de calor, calor sensível e calor latente. Então, na aula de hoje, eu vou definir calor sensível, vou definir calor específico e vou definir capacidade térmica. Eu vou anotar aqui de novo que eu preciso montar uma relação entre a condutibilidade térmica e o calor específico para vocês. Pessoal, estou começando aqui rapidinho a chamada de vocês. Aí coloca um Szinho para mim, quem tiver presente na aula quando eu chamar, tá bom? Alexia tá aí. Bom dia, Alexia. Amanda. Cadê a Amandinha? Ok. Arthur. Salve, salve, Arthur. Caio. Clara. Ok, Caio. Clarinha. Salve. Diego. Du. Emerson. Salve, salve, Emerson. Parei a chamada no Emerson, tá bom? Daqui a pouquinho eu volto para a chamada. Então, vamos começar a falar aqui em calor sensível, data de hoje, dia 8, tá? Já defini calor com vocês como energia térmica em trânsito, já defini temperatura com vocês como agitação de partículas.
ficou faltando apenas eu falar para vocês como é que nós calculamos quantidade de calor. E aí, para calcular quantidade de calor, eu tenho duas expressões. Uma para calor sensível e outra para calor latente. O que vem a ser esse tal de calor sensível? Nós chamamos de calor sensível a energia térmica, ou melhor, a quantidade de calor, né, a quantidade de energia térmica, que um corpo é capaz de trocar, e essa quantidade de calor, ela vai fazer exclusivamente com que o corpo mude a sua temperatura. Isto é, se eu forneço energia térmica, a temperatura vai aumentar. Se eu retiro energia térmica, a temperatura vai baixar. E o corpo não vai mudar de estado físico. Então, por definição, isso é o tal do calor sensível. Tá, mas tem outro tipo de calor, que é o chamado de calor latente. O que vem a ser o calor latente? Deixa eu ir para outro slide. Já que eu estou falando no sensível, eu já vou definir o latente também, tá? O calor latente é uma situação um pouquinho diferente. É aquela na qual eu forneço energia e o corpo vai mudar de estado físico. Então, primeiro entendendo o calor sensível, tá? Eu tenho aqui nesse GIFzinho, nesse simulador, né? Um aquecedor aqui embaixo, onde eu posso aumentar a temperatura, baixar a temperatura, um pedaço, um bloco de ferro, um bloco de tijolo. Inicialmente, os dois estão à mesma temperatura. E aí, o que a gente vai fazer nessa situação? Vai fornecer energia térmica, vai fornecer calor. E o que a gente observa quando a gente fornece calor para o ferro e para o bloco de tijolo? Que eles vão elevando a sua temperatura, porém, sem mudar de estado físico. Então, toda vez que um corpo eleva a temperatura e não muda de estado físico, essa situação ela é chamada de calor sensível. Se eu diminuir a temperatura, isso é retirar calor, a temperatura vai diminuindo, mas ele não muda o estado físico dele. Isso é tal do calor sensível. E o calor latente? O calor latente é aquele no qual eu forneço energia, tá? E aí, o que eu observo quando eu forneço energia para o corpo? Primeira coisa, vai aumentando a temperatura dele, tá? Enquanto estiver aumentando a temperatura dele, é calor sensível, tá? Forneço energia térmica, temperatura aumenta. Mas chega um determinado momento que eu observo que se eu continuar fornecendo energia, a temperatura se estabiliza, ela para de subir, e esse corpo simplesmente muda o estado físico. Se ele é sólido, ele passa a ser líquido, e se ele é líquido, ele passa a ser vapor, tá? Aqui no simuladorzinho, tem nessas letrinhas E, representando a quantidade de energia que a água já possui, tá? Eu posso esfriar, retirar energia, eu não estou tirando partículas, eu estou tirando energia, a temperatura baixa. Ou eu posso fornecer energia, e quando eu forneço energia, a temperatura aumenta. Então, eu estou deixando essas partículas mais energizadas, com mais quantidade de energia cinética, mais oscilações de partículas. Até que chega um momento que a temperatura se estabiliza, daí toda a quantidade de energia que eu forneço não eleva mais a temperatura, ela serve simplesmente para mudar de estado físico. Isso é, eu estou fornecendo energia para essa energia ir para o ambiente. Por isso que quando a gente vai fazer macarrão, por exemplo, a água começa a ferver, o ideal é nós baixarmos a temperatura da água. A temperatura não, baixarmos a chama de água. Porque se eu não baixar a chama, o que acontece? Eu vou estar fornecendo energia, não para aquecer o macarrão mais rápido, porque a temperatura estabilizou. A temperatura fica sempre 100 graus Celsius da água ao nível do mar. Toda a energia que eu estou fornecendo não eleva mais temperatura, é apenas para evaporação da água. Corre o risco até do macarrão ficar ruim,
dependendo da quantidade de água que eu coloco. Por quê? Porque ela vai evaporando, e aí eu não vou ter quantidade de água suficiente para o macarrão ficar cozido, tá? Então, calor sensível simplesmente eleva a temperatura. Calor latente muda o estado físico, tá? E aí tem depois uma definição, acho que por escrito aqui, em algum canto, de calor latente, mas calor latente eu vou falar para vocês da expressão um pouquinho mais para frente. Deixa eu voltar aqui para os meus slidezinhos de calor sensível. Como é que nós vamos calcular, então, esse tal de calor sensível, que é aquele que promove uma mudança de temperatura sem mudança de estado físico, tá? Primeira coisa que eu vou imaginar é o seguinte: vou imaginar que eu tenho um objeto que eu quero aquecer, esse objeto tem massa M. E quando eu forneço energia térmica para ele, que é calor, eu observo que ele tem uma variação de temperatura por uma determinada quantidade Q de energia térmica que eu forneci. Então, forneci uma quantidade Q de energia térmica e a temperatura mudou numa quantidade ΔT. Se eu manter a mesma massa, mas eu dobrar a quantidade de energia térmica, isso é, ela deixar de ser Q e passar a ser 2Q, o que eu observo que acontece com a temperatura desse corpo? Ela dobra também. Então, para a mesma massa, à medida que eu dobro a energia térmica, dobra a temperatura. Se eu triplicar, dobra a diferença de temperatura. Se eu triplicar a energia térmica, triplica também essa variação de temperatura. Se eu quadruplicar a energia térmica, vai quadruplicar a variação de temperatura também. Imaginando que eu esteja fazendo tudo isso sem que ele mude de estado físico. Então, a quantidade de energia térmica, que eu estou chamando de Q, ela é diretamente proporcional à variação de temperatura. Alguns livros usam ΔQ, outros usam Q, né? Então, à medida que eu forneço energia térmica, aumenta a diferença de temperatura, a variação da temperatura. Do que mais depende o calor sensível, essa quantidade de energia térmica que eu forneço? De novo, eu peguei um corpo de massa M, forneci uma quantidade de calor Q, de energia térmica, e observo que o corpo teve uma variação de temperatura ΔT. Agora, o que acontece se eu dobrar a massa? Se eu dobrar a massa, eu preciso dobrar a quantidade de calor, de energia térmica, para que esse corpo tenha a mesma variação de temperatura, tá? Então, dobrando a massa, eu preciso dobrar a quantidade de energia para variar a mesma temperatura do corpo. Então, a massa também está relacionada com a quantidade de calor. Basta eu pensar o seguinte: se eu tiver 100 gramas de água para ser aquecida em 10 graus Celsius e eu tiver 1.000 gramas de água para ser aquecida em 10 graus Celsius, eu não posso fornecer a mesma quantidade de calor. Se eu fornecer a mesma quantidade de calor para 100 gramas e para 1.000 gramas, a variação de temperatura não vai ser a mesma. Afinal de contas, 1.000 gramas, muito mais massa de água. O que significa que para variar em 10 graus Celsius, eu vou ter que fornecer uma quantidade de calor maior. E aí o que eu sei? Eu sei que essa quantidade de calor está também diretamente relacionada à quantidade de massa que eu tenho envolvida na minha situação. Isso é, se eu dobrar a massa, eu tenho que dobrar a quantidade de energia térmica que eu estou fornecendo para ter a mesma variação de temperatura. Então, essa quantidade de calor, que a gente chama de calor sensível, que estamos fornecendo, está diretamente relacionada à massa do corpo. Então, eu já estou escrevendo aqui do ladinho uma expressão. Eu sei que a energia térmica está diretamente relacionada com a massa que eu estou aquecendo, com a quantidade de matéria que eu estou aquecendo. E eu também sei que à medida que eu forneço energia térmica, a temperatura aumenta na mesma proporção. O que está faltando aqui para essa minha igualdade estar correta? Na simulação ali da GIF, vocês viram que o ferro e o tijolo
Embora estivesse fornecendo a mesma quantidade de energia térmica, as variações de temperatura não eram as mesmas. Vou descartar aqui um minutinho, só para voltar aqui no outro slide, tá? Então, quando eu aqueço, por exemplo, água e azeite, nesse GIF aqui, ó, eu tenho uma outra simulação, né? Água e azeite. O que eu observo se eu aquecer água e azeite? Então, se eu fornecer a mesma quantidade de energia térmica, eu observo que eles vão sofrendo variações de temperaturas diferentes, para a mesma quantidade de calor que eu estou fornecendo. Então, a água, ela precisa de uma quantidade de energia térmica para evaporar diferente do azeite, tá? Então, eu tenho que levar em consideração o material que eu estou aquecendo. Por enquanto, como eu não estou falando em mudança de estado físico, eu estou pensando apenas em temperatura, à medida que eu forneço energia térmica, o azeite, ele eleva a temperatura mais rapidamente do que a água, quando eu tenho aí a mesma quantidade de energia térmica sendo fornecida. Porém, o ponto de evaporação deles é diferente, tá? Eu preciso de mais energia térmica para fazer o azeite mudar de estado físico do que a água, tá bom? Vou ficar aí sapeando entre 2 slides, porque eu resolvi falar dos 2 calores ao mesmo tempo, tá? E aí aparece na minha expressão, opa, fiz caca aqui, eu não estou no modo apresentação, deixa eu voltar para o modo apresentação. Aparece, então, na minha expressão, que era ΔQ igual a M vezes e um ΔT, aparece para nós a letrinha C. E essa letrinha C, ela significa calor específico. E aí vai depender de cada um dos materiais, tá? No próximo slide, por exemplo, tem uma definição desse calor específico, né? Ele é definido a partir da substância. Eu gosto mais de pensar na unidade quando eu defino o calor específico. Se eu olhar para a expressão que eu tinha escrito antes, que unidade será que tem esse calor específico? Aí eu consigo entender até o que ele significa pela própria unidade. Calor em joules ou em calorias, vou pôr aqui em calorias. Massa em gramas, quilogramas, miligramas. Unidade do calor específico, eu não sei. Variação de temperatura pode ser graus Celsius, graus Fahrenheit ou Kelvin. Daqui eu tiro uma unidade de medida para o calor específico, que seria calorias por gramas graus Celsius. Essa é a unidade do calor específico. Tá, mas o que isso quer dizer? Se eu pegar o calor específico da água, por exemplo, ele é 1 caloria por grama grau Celsius. O que significa eu falar que o calor específico da água é de 1 caloria por grama grau Celsius? Significa eu dizer assim para vocês, olha, eu preciso fornecer uma quantidade de energia térmica de 1 caloria para cada 1 grama de água sofrer uma variação de temperatura de 1 grau Celsius. Então, é a quantidade de energia que eu tenho que fornecer por unidade de massa para que sofra uma variação de temperatura de apenas 1 unidade. Aí, se eu tiver um corpo cujo calor específico seja de 0,52 calorias por grama grau Celsius, o que isso significa? Que a quantidade de energia térmica que eu tenho que fornecer é de 0,52 calorias para que cada 1 grama desse material sofra uma variação de temperatura de apenas 1 grau Celsius. Tá, e se você quiser uma variação de temperatura de 2 graus Celsius? Então você tem que dobrar a quantidade de calor. Tem que ser o dobro de 0,52, tem que ser 1,04. Aí, se eu quiser, ao invés de o dobro da temperatura, se eu tivesse de 1 grama, eu tivesse 100 gramas. Então, você ia ter que ter 52 calorias na situação, tá? Daí que vem até a expressão ΔQ igual a MC ΔT, porque depende da massa, depende da diferença de temperatura. Então, aqui ele está falando, quando ele fala em calor específico, que ele define como quantidade de calor é por unidade, para cada 1 grama,
sofrer uma variação de unidade de 1 grau Celsius. E aí eu tenho aqui uma listinha de alguns calores específicos de algumas substâncias. Alumínio, água, álcool, né, não etílico, né, mas o álcool, o cobre, o ferro, o gelo e assim por diante. Pessoal, eu vou voltar nesse slide na próxima aula. Nossa aula termina às 10. Eu vou prosseguir a chamada, porque eu tenho aí mais 2 minutinhos só de aula, tá bom? E aí eu volto a falar disso na sexta-feira, que aí eu ainda vou definir também capacidade térmica. Então, só para encerrar a chamada, eu vou até parar aqui a gravação, que assim ela fica mais curtinha também, nem que sejam 2 minutinhos mais curtinha.